Olá, vamos fazer a apresentação dos resultados deste estudo que foi financiado pela FAPEMIG, numa parceria do Departamento de Saúde Coletiva e do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu, Isabel, fui a coordenadora, e trabalhei junto com os colegas do Departamento de Nutrição, Ana Lívia e Michele, que fazem parte também do programa de pós-graduação em saúde coletiva. Mas o que é uma estomia ou uma ostomia? É qualquer derivação de um caminho natural, qualquer abertura que se faz, e no caso do corpo humano, para permitir o trânsito de efluentes, de produtos de secreção internos do corpo, como por exemplo são as fezes ou a urina. Um dos mais comuns estomas que nós temos é a colostomia ou a ileostomia, que justamente fazem esse estoma, essa derivação na porção do intestino, e que pode ser fruto de uma doença, como o câncer, que é a maioria dos casos, ou de algum tipo de acidente ou de uma má formação. Essas estomias, elas são de grande interesse, um grande desafio, principalmente pelos aspectos nutricionais, porque é no intestino que a maior parte da absorção dos nutrientes daquilo que a gente come acontece. O que acontece com esse paciente que tem, de uma maneira definitiva, permanente, ou às vezes transitória, dependendo da situação, a presença de uma estomia do ponto de vista nutricional? Então, nós fizemos estudo em Juiz de Fora, no SUS, no Sistema Único de Saúde, que em nossa cidade contempla 440 pacientes registrados e que recebem atendimento por conta de estomias. Pelos critérios do estudo, foram analisados 111 pacientes. E nós fizemos, então, a aplicação de um questionário, a adaptação de um questionário que já existe na língua inglesa para esses pacientes. Né? Foi adaptado para a língua brasileira, para o português brasileiro, e foi aplicado nesses pacientes. E o que se observou sobre a qualidade de vida deles? Não há grandes diferenças na pontuação da qualidade de vida entre homens, mulheres, jovens, mais velhos, ileostomizados, colostomizados, menor escolaridade, maior escolaridade, apenas uma discreta diferença entre homens que têm uma pontuação normalmente pior para a sua qualidade de vida em relação às mulheres. Mas o que muito nos chamou a atenção foi a situação que acontece sobre hábitos alimentares. Eles têm medo de se alimentar ou passam longos períodos em jejum, e isso impacta muito a sua qualidade de vida. E por que isso acontece? Vamos ver inicialmente alguns aspectos desses pacientes que foram estudados. Não há grandes diferenças entre ileostomizados ou colostomizados em relação à idade, ao seu peso, a algumas medidas antropométricas, ou seja, medidas do corpo, nem mesmo muitas diferenças com relação ao consumo de nutrientes, com exceção do consumo de gorduras e da niacina. Mas percebeu-se um grande impacto na qualidade de vida em função de hábitos alimentares. E por quê? Eles têm um medo do aumento do odor de suas fezes. Eles referem aumento, em alguns casos, aumento de gases, né, principalmente os ileostomizados, aumento da produção de efluentes, ou seja, aumento na produção de suas fezes. Por outro lado, alguns pacientes se queixam muito de constipação intestinal. Eles têm medo, relatam medo de sair de casa quando se alimentam de determinados alimentos, e também referem medo de descolar a bolsa frente a determinados consumos alimentares que eles fazem. Que alimentos? Principalmente verduras, frutas e alguns cereais, e em algumas situações derivados do leite. Imagina o impacto que isso traz para a saúde destes pacientes. Numa subamostra foram analisados alguns indicadores bioquímicos, e entre ileostomizados e colostomizados não se percebeu diferença nesses marcadores bioquímicos muito comuns, mas percebeu-se entre os ileostomizados perda de gordura pelas fezes. Então ele já tem uma restrição alimentar, ele já tem medo de se alimentar, por vários mitos ou por sensações que ele percebe, não tem uma orientação devida e ainda perde gordura pelas fezes. Isso traz impacto para a sua saúde. Os resultados desse estudo, gente, mostram como é importante a presença do nutricionista em serviços de saúde que atendem a esses pacientes. Se interessou pelo assunto? Conhece alguém que faz uso dessas bolsas? Marca esse QR Code, ali você tem mais resultados desse estudo. Obrigada.